Evangelho de Marcos, capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, ó espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na tua presença, Pai, nessa noite linda, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Que a tua voz aqui, Senhor, ela seja direcionadora, Pai. Que a tua voz nos guie, Pai. Mesmo que nessa noite, Pai, muitas vezes parecer que há um confronto aqui, Senhor. Oh, Deus, até no teu confronto, a doçura, Pai. Conversa com a gente nessa noite, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, de nos tratar, de nos curar, de nos renovar. Oh, Senhor, visita-nos, Senhor, que haja uma visitação, Espírito Santo, da graça do Pai entre nós, Senhor. Oh, Deus, eu oro ao Senhor, reconhecendo a minha total incapacidade de ministração, mas eu oro reconhecendo que tu usa homens e mulheres, e eu estou aqui nessa noite como instrumento da graça. Fala conosco, Pai. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. Mais uma vez, em cima do nosso tema, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero trazer do coração de Deus uma meditação
uma reflexão nessa noite, em cima desse texto que eu acabei de ler. E eu queria estar falando nessa noite sobre a restauração do propósito. O tema que foi dado por Deus, como os pastores já disseram aqui, que nós temos aqui um grupo específico hoje, e talvez nesses 3 dias você não tenha participado do congresso, mas nós estamos em um congresso em que nós estamos discutindo sobre o propósito da igreja, em abençoar as famílias, em abençoar as nações, em ir até os povos, em que cada um de nós tem uma responsabilidade e a deve cumprir com muita fidelidade, para que o propósito de Deus para cada família, o propósito de Deus para cada nação seja estabelecido na íntegra. E o texto que eu tenho aqui, eu venho chamar você nessa noite para pensar na restauração do propósito. Mas que propósito é esse? O propósito não é o meu propósito, não é o propósito da igreja, é o propósito de Deus. É Deus que tem um propósito para cada família da terra. É Deus que tem um propósito para cada família que está em cada nação da terra. O propósito é de Deus. E se o propósito é de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: Deus usará todos os meios para que o propósito dele seja estabelecido na terra. O texto que eu tenho aqui é a história de um povo. E dentro da história de um povo, tem a história de um homem. É uma decisão de Jesus. Jesus decide ir para Gadara. Jesus decidiu atravessar o mar da Galileia e ir para o outro lado. Aproveitando esse gancho aqui, nessa noite aqui, tem muitas resoluções do céu para muitos de nós que estamos aqui. Tem resoluções específicas de Deus para a sua vida e para o seu coração. Jesus resolveu atravessar o mar da Galileia e ir para Gadara. É uma resolução dele. Gadara, um lugar difícil. Gadara, um lugar onde o império de Satanás está reinando. Um lugar onde há tormento. Um lugar onde Satanás está agindo na vida de muitas pessoas. Porque Mateus nos traz que há também mais endemoniados nessa cidade. Gadara, um lugar de opressão maligna. Jesus pisa nesse lugar. Desce do barco e pisa nesse lugar. Quando Jesus pisa nesse terreno, o mundo espiritual dessa cidade entra em alvoroço. Quando alguém que está em Cristo, que tem consciência que Ele é o abençoador da família, que Ele é o abençoador da cidade, que Ele é o abençoador das nações. Quando Ele pisa como abençoador debaixo do sangue, da legitimidade, do sangue de Jesus, o inferno entra em alvoroço. Nessa noite você pode ter certeza absoluta que o inferno está em alvoroço. Sabe por quê? Porque Deus o tocará.
porque Deus o trará mais perto, porque os caminhos e os propósitos do seu coração serão colocados à luz diante do Senhor, e você receberá o maior propósito, que é o propósito dele na tua vida, para a mudança da tua história e mudança de outras histórias. Porque Abraão é abençoado não só para a mudança da sua história pessoal, mas para a mudança de todas as histórias da face da terra no seu tempo. Aquele homem que está debaixo do reinado de Satanás, que está vivendo uma opressão, ele é levado até a presença de Jesus, os Espíritos o levam até a presença de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele fala: o que é isso? Porque você veio me incomodar, porque você veio me atormentar, porque você veio me trazer pânico. A presença de Jesus não o traz paz. A presença de Jesus não o traz tranquilidade naquele momento. Ele é atormentado porque ele está possuído e ele não sabe exatamente como as coisas vão acontecer dali para frente. Ele não está em sã juízo para entender que Jesus veio ali para mudar a história dele. Jesus olha o endemoniado, manda que aqueles espíritos malignos se retirem. Aquele endemoniado, naquele momento, a boca dele é usada pelos espíritos, e os espíritos pedem que Jesus permita, porque ali há uma manada de quase 2.000 porcos, que Jesus permita que aqueles espíritos, porque naquele homem, quando Jesus pergunta quem é o espírito que está ali, ele fala que é legiões, que são milhares de demônios que estão tomando aquele corpo. Então, naquele momento, Jesus decide também permitir que aqueles espíritos entrem naqueles porcos, e aqueles porcos se precipitam dentro do mar. E aquele homem torna-se liberto. Puxam um lugarzinho para ele, ou preparam um lugarzinho, e coloca-o sentado ali. E aquele homem agora em sã juízo, em consciência perfeita. Aqueles que cuidavam dos porcos saem correndo, vão até a cidade, até os campos e dizem: olha, aconteceu alguma coisa na cidade. A cidade, chegou um homem aqui na cidade, libertou aquele gadareno que estava aqui incomodando todo mundo. Só que tivemos um grande prejuízo econômico. Venham correndo, venham todos correndo. Precisamos resolver essa questão. E é ali que se junta a comunidade para fazer uma grande decisão. A comunidade olha para o homem sentado, liberto, transformado, em sã juízo. Olha para onde estavam os seus porcos e veem que os seus porcos não estão lá. E eles tomam a decisão mais dura da vida deles. Jesus, não fique entre nós, sai do meio de nós. O prejuízo material para eles é muito forte, mesmo vendo o milagre ao olho nu, vendo a transformação visível aos olhos deles, eles preferem pedir para Jesus: retira-se dos nossos domínios. Fecha o coração. Famílias poderiam ter sido tocadas por Jesus. Uma comunidade poderia ter sido tocada por Jesus. Mas essa comunidade, ela decide empurrar a graça do meio dela. Vai! Não fique entre nós. Mas a Bíblia diz
Para você que está aqui, que um dia Jesus entrou em Cafarnaum, em Lucas capítulo 8 e o versículo 40, e todos receberam, porque todos estavam aguardando Jesus. Havia uma expectativa muito grande da chegada de Jesus em Cafarnaum. Jesus tocou a família de Jairo e mudou a família de Jairo. Jesus tocou a família da mulher do fluxo de sangue. Quando ele a toca e a cura, automaticamente ele está curando a família dela toda, está tocando tudo, transformando tudo. Jesus fez N milagres em Cafarnaum, porque aquelas pessoas abriram o coração para isso. Quando Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, que Ele tem interesse de restaurar o plano dEle na sua vida. Ele tem interesse que o propósito maior seja restaurado na sua vida. Ele está dizendo para você, não seja como o gadareno, os gadarenos, que me colocaram para fora. Abre o seu coração e seja como Cafarnaum, para que você viva o milagre na tua casa, para que você viva o milagre na tua família, para que a tua história seja mudada. Abra seu coração. O que eu aprendo aqui com ele? O que eu aprendo nesse caminhar aqui da história? A restauração do propósito. Eu aprendo aqui que Deus, Ele veio restaurar o propósito na vida de cada homem, para que eu me torne bênção. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, Deus, Ele veio restaurar a condição espiritual do homem. Qual era a condição do gadareno? A condição do gadareno era uma condição de maldição. As pessoas olhavam para o gadareno e falavam, lá vai o maldito. Um homem que perturbava a cidade de dia e de noite. As pessoas o tentavam prender e ele destruía as prisões. Ele destruía todo tipo de coisa que tentasse o prender. Se tornava nada, porque ele estava debaixo de opressão. Ele estava debaixo da maldição. A condição dele era a maldição. A Bíblia diz para nós em Colossenses capítulo 1 e o versículo 13, que Deus fez isso na nossa vida. Nós estávamos debaixo do império das trevas e Deus nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que está acontecendo com o gadareno aqui? O que está acontecendo com o gadareno é que está acontecendo uma mudança de condição espiritual. Da condição de maldito, ele passa à condição de bendito. Da condição de amaldiçoado para a condição de abençoado, pronto para abençoar o outro. Como é bom ver isso. A gente experimenta isso com muita naturalidade no campo missionário. Eu tive uma experiência de uma família em que a senhora me disse assim, Elisama, você precisa receber o meu filho na sua casa. Uma casa para meninos que eu tenho lá no Timor-Leste. Porque o meu filho, todos os meus filhos são malditos. Os espíritos vêm e os espíritos batem muito nos meus filhos. Talvez você que está aqui já ouviu tanto falar em macumbaria, feitiçaria, e essas coisas são reais. O império das trevas é real. Satanás tem aprisionado famílias, tem colocado famílias debaixo de maldições de droga, debaixo de maldição de crack. Mas é você, quando é abençoado, que pode ir e mudar a condição espiritual dessa família. Eu trouxe o filho dela, o Francisco. E o Francisco, todas as noites, antes dele ser liberto, ele era como gadareno. Os espíritos o pegavam e o corpo dele ficava todo marcado, porque os espíritos batiam nele. Quando Jesus libertou o Francisco recebeu uma capacitação do Senhor de inteligência.
Hoje Ele faz odontologia para a glória de Deus, de escravidão. A mente dele é livre e ele faz odontologia como um dos melhores alunos do Timor-Leste. Ele tem um programa de rádio, com apenas 21 anos, ele tem um programa de rádio e ele evangeliza o Timor-Leste através de um programa de rádio. Por quê? Porque ele saiu da condição de maldição da família dele para vir para a condição de bênção. E hoje ele é o abençoador da família dele. Ei! Deus está te perguntando nessa noite. Não importa que condição está a sua família, não importa que condição está você hoje. O que eu estou aqui pregando é que essa restauração do propósito, ela começa com uma mudança de condição da nossa vida, de sair debaixo de maldição e vir para ser abençoado por Cristo Jesus e tornar nele, para a glória dele, para viver para ele uma bênção e ser abençoador de outras pessoas. Eu tive uma outra experiência, porque te ajuda muito. Eu contar a minha experiência aqui, de uma senhora. E ela me levou ao cemitério e disse, vem comigo. Eu disse, o que vamos fazer no cemitério? Ela disse, olha aqui, essa aqui é a cova do meu filho, essa aqui é do segundo, é do terceiro, é do quarto, é do quinto, é do sexto, é do sétimo, é do oitavo. Eu já tive 8 filhos e essas aqui são as covas. Eu gero e os espíritos levam. Eu gero e os espíritos levam. Eu gero e os espíritos levam. Eu estou debaixo de maldição. E ela disse, eu quero que você ore para esses que estão aqui, para que eles levem a Deus um pedido para mim. Eu disse, eu não posso fazer isso, mas eu posso orar por você. E você pode aceitar Jesus e sair do estado de maldição e vir para o estado da bênção. E ela disse, como é que eu faço? Eu disse, você tem que confessar a Jesus como Salvador da sua vida. E sabe o que aconteceu? 10 meses depois, eu estava com ela e ela já tinha gerado o filho dela. E ela estava com uma criança, uma coisa anormal. Uma criança no Timor-Leste nasceu com 4 quilos. Foi filmado pela televisão e tudo, porque não é normal isso. Mas era Deus presenteando ela. E ela colocou o nome do filho dela, Amor. Porque todas as vezes que ela diz que olha para o filho, ela lembra, Deus me amou, Deus me tirou do estado de maldição e me colocou no estado de bênção. Eu não estou no estado de maldição, mas eu estou no estado de bênção. Aleluia! É isso que Ele veio fazer. E é isso que Ele está te convidando nessa noite. Para que você entenda com claridade, para que você entenda nessa noite que para você viver um propósito restaurado, para que o propósito de Deus seja restaurado na sua vida, é necessário que haja restauração da sua condição. Deixa tudo que te liga lá e vem para uma liberdade nele. Vem, deixa Ele te transportar para o reino do Filho, do seu amor. Deixa Ele te pegar nos braços nessa noite, dizer, ei, não fique preso a nada lá, solta, é um transporte, eu vou trazer você, eu vou trasladar você para o meu reino, o reino em que eu domino, o reino da paz, o reino do amor, o reino da alegria, e nele, nesse reino, você não vai só ser abençoado, você vai poder abençoar outros. Mas também nós temos aqui que no caminho dessa restauração do propósito, não é só restaurar a condição, tem que restaurar a comunhão. Aquele homem não podia ter comunhão com Jesus, por mais que ele quisesse, ele estava debaixo de um domínio das trevas. Se Jesus, antes da libertação, tentasse travar um diálogo com ele, não ia fluir, porque a mente dele estava sob o domínio das trevas. Ele tinha que passar por um processo de libertação. É por isso que é necessário um missionário. É por isso, irmãos, que vocês estão aqui, que vocês passam por todas essas batalhas que vocês estão passando. Todas essas situações que vocês estão vivendo, faz
parte de um treinamento de Deus, porque vocês são chamados por Ele para ir a pessoas que estão debaixo de maldição, que viveram a vida todas totalmente escravizadas, e vocês fazem parte desse plano de libertação dessas famílias, e toda essa construção de Deus em vocês, elas só farão com que você se torne mais forte, para que, como Jesus disse, vocês irão às nações e os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome todo o reino das trevas que foi construído, que foi plantado, Deus usará vocês para a desconstrução das trevas. Deus usará vocês para desconstruir o reino de Satanás e implantar o reino do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês têm que aceitar o treinamento de Deus. Veja isso com alegria nessa noite. Restauração da comunhão. Como ele aproximar de Jesus? Como é que ele vai aproximar de Jesus? Como é que ele vai travar um diálogo com Jesus? Jesus está próximo a ele, mas tem que haver a libertação primeiro. Depois que Jesus o liberta, a primeira coisa que ele fala para Jesus é: deixa eu acompanhar sua caravana. Posso ir na sua caravana? Eu quero atravessar o mar da Galileia com você. Todos estão mandando você embora. Tem um negócio, eu não quero ficar aqui não. Eu quero te acompanhar. Eu quero sua presença. Depois de liberta, ele está pronto para a comunhão. Propósito que precisa ser restaurado na nossa vida é que todos os homens, é por isso que nós fazemos missões, é por isso que nós estamos aqui nessa noite com esse tema: em ti serão benditas todas as nações da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É porque o maior propósito é que o homem volte a ser o adorador de Cristo Jesus. Porque o Cordeiro, ele é digno de toda adoração, porque com o seu sangue ele comprou para si homens de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as etnias, para que possam adorá-lo. Mas isso é através da comunhão que está quebrada e precisa ser estabelecida. Nessa noite Deus está falando comigo e Deus está falando com você. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que quer restaurar a comunhão. Ele quer que você volte a ser o adorador dele. Para mim, um dos versículos que mais chama a minha atenção sobre essa comunhão, e eu fico muito preocupada, porque... Pode vir aqui, irmã, por favor. Você. Sim, por favor. É algo que está muito claro aqui na vida do gadareno. Porque antes, o gadareno, ele não pode relacionar com Deus. E quando os homens não... Muito obrigado, pode ficar aí. Quando os homens não podem relacionar com Deus, quando há isso aqui entre Deus e os homens, distância. Quando você olha para a humanidade, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e as famílias estão distantes de Deus. Não há comunhão entre Deus e as famílias. A distância está crescendo a cada dia. Seja essa distância através de possessões malignas e que as pessoas vão se isolando. Seja essa distância pelo exagero capitalista. Seja essa distância pelo entretenimento. Seja essa distância pelo avanço tecnológico. Seja ela o que for. Seja por outras religiões da terra, mas o homem vai se afastando de Deus. E é necessário essa restauração da comunhão. E Tiago capítulo 4 e o versículo 8 diz que só tem uma forma de isso acontecer: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É você que vai fazer isso, meu irmão. É você que vai fazer com que famílias sejam reconciliadas a Deus. Aquele que está distante, toda distância venha acabar e não haja distância entre o homem e Deus, para que o homem possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Muito obrigada. Porque é isso que Deus procura. Deus disse para a mulher samaritana:
Quando ele encontrou com ela, o pai tem uma procura. E qual é a procura de Deus? Deus está procurando por verdadeiros adoradores. Deus está debruçado sobre a terra, buscando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores estão nas famílias. São as famílias da terra que estão longe. E você é que vai para trazer essas famílias de volta. Mas a última coisa que eu tenho aqui é viver a vocação. Você já imaginou? Um homem que está debaixo de maldição vai viver a vocação dele. Ele fala com Jesus, Jesus quer ir com você, Jesus. Jesus fala, dá não, meu filho. Você não vai poder ir comigo, não. Sabe por quê, meu filho, que você não vai poder ir comigo? Porque seu povo mandou eu ir embora. Mas você é do povo. Você pertence ao povo. O povo conhece você. Você é um testemunho vivo no meio do povo. Quando o povo olhar para você, o povo vai ver a mim, porque eu já marquei a sua vida e te fiz um testemunho vivo no meio do povo. Então você não vai me acompanhar, não. Você vai ficar para testemunhar para a sua família. Você vai ficar para testemunhar para o seu vizinho. Você vai ficar aqui em Gadara, porque aqui tem muitas famílias que precisam de você. E você é o missionário de Gadara. Eu não posso levar você. Você é o abençoador de Gadara. Eu te abençoei. E você é o abençoador de Gadara. Aí o texto diz para nós, assim, o último versículo, que ele não se tornou só o abençoador de Gadara, não. Que ele tornou o abençoador de Decápolis, de todas as 10 províncias. O homem assumiu a vocação e disse, já que é para ser, eu não vou ser só de Decápolis não, eu vou ser de todas as outras províncias, de todas as outras cidades, eu vou ser também, dessas 10 cidades aqui, eu vou ser também um missionário aqui. Ele assumiu a vocação, ele encarnou a vocação que o Senhor Jesus deu para ele. Dentro de um dia, o pastor está me ajudando aqui, dentro de um dia, Deus está dizendo, crente de um dia, e Deus está dizendo para você nessa noite, que precisa ser restaurado na sua vida. O que você perdeu no caminho? Eu quero que todos vocês se coloquem de pé. Cinco minutos vocês de pé. Só para mim terminar agora, para mim não, senão o pastor Newton não vai me convidar aqui mais outra vez. Tem uma história que eu gosto muito. Tinha um homem que ele tinha um quadro na casa dele. Ele fez aniversário e ele ganhou aquele quadro. Então ele pegou aquele quadro e ele colocou na parede. Aquele quadro, ele tinha um vínculo, era de um amigo muito chegado para ele que deu aquele quadro. E ele colocou aquele quadro na parede. Então todos os dias de manhã ele levantava e ele olhava aquela paisagem e ele falava, oh, quão linda é essa paisagem. Tem tantos traços, tem tantas coisas bonitas. E ele apreciava essa paisagem. Só que isso era no século 17. Então as construções não eram tão bem vedadas assim. Então a água foi entrando e foi marejando aquele quadro. E os raios do sol foram entrando e foram clareando aquele quadro. E um dia aquele homem olhou para aquele quadro e ele não reconheceu a paisagem. Ele disse, oh, mas isso se perdeu muito. Perdeu muito do propósito original. Então ele pegou o quadro, colocou embaixo do braço e foi à casa de várias pessoas que trabalhavam, vários pintores que trabalhavam com restauração. Ele batia a porta e dizia para elas, oh, por favor, restaura o meu quadro. Mas não pode mudar nada. Eu quero da forma original, da forma que eu planejei para ser. Não pode mudar. As pessoas olhavam, sorriam e diziam, olha, é impossível. Se a gente mexer aqui, a gente não sabe que linhas são essas. Vai se perder muita coisa, não tem como voltar à originalidade. E ele disse, então não mexa.
Passado algum tempo, ele encontrou um amigo, e um amigo disse: olha, eu conheço um rapaz que trabalha reformando os quadros, por que você não leva até ele? E ele viajou até a cidade próxima e levou o quadro. E quando ele chegou à casa do restaurador, ele bateu a porta. O restaurador, já velhinho, veio, atendeu a porta e disse: o que você quer, rapaz? Ele disse: olha, eu trouxe o meu quadro para ser restaurado, mas eu tenho uma condição. Qual é a condição que você tem? Olha, não pode mudar nada. Eu quero que volte à forma original, mas não pode mudar nada. O homem olhou para o quadro sem nenhum questionamento, sorriu e disse: você veio de longe? Ele disse: sim, preciso de 5 horas, senta aí. E ele lá inquieto na sala esperando, e o pintor lá dentro restaurando. 5 horas depois o pintor veio com aquela tela e colocou na frente dele e disse: é isso aqui que você queria? Como é que tu conseguiu? O Senhor é muito bom, olha, o Senhor é ótimo, como conseguiu? Está igual era. Ele disse: rapaz, eu quem pintei essa tela há 30 anos atrás. Essa tela é obra minha. Quando eu vi a tela, a única coisa que eu fiz foi reconhecer a minha obra de arte. Eu peguei essa obra para fazer porque eu vi que ela era de autoria minha. Eu só trouxe à memória aquilo que eu havia planejado para ser. Não há perigo de se perder nada, porque eu tinha na minha mente um planejamento para ser. Deus é esse pintor. E o quadro é eu e é você. Nós fomos colocados aqui no mundo exposto ao pecado. E o pecado muitas vezes veio e manchou. Vieram os raios solares da terra, tantas interferências, tantas coisas internas, e tirou o melhor de nós. E a gente perdeu o propósito. E a gente acha que a vida é para nós mesmos e não tem um propósito maior. E a gente está aí frustrado, triste, angustiado. E a gente vai no psicólogo e ele nos escuta. E ele fala assim: olha, vou te dar um calmantinho para você se acalmar, melhorar um pouquinho. O outro fala, o psiquiatra fala: olha, eu vou te dar um remédio melhor aqui, mas não tem jeito não. Você tem que lutar, tem que conviver. E você vai até ele, chega diante dele. Ele olha para você e sorri. E ele diz: tem jeito. Tem jeito, porque você é obra das minhas mãos. Tem jeito de você ser o abençoador das nações. Tem jeito de você ser o abençoador da cidade. Tem jeito de você ser restaurado, porque Ele é que restaura a sua vida. Aleluia! É pelo sangue dele. O pincel é a palavra e a tinta é o sangue do Filho dele. A suficiência do sangue do Filho dele. Você que está aqui, você que já serve o Senhor e está a ponto, passou por tantas coisas e está a ponto de desistir do seu ministério. O propósito de Deus é muito maior para você. Você está ferido e Ele está te dizendo nessa noite que você é o abençoador da cidade. Você está machucada e Ele está dizendo que você é o abençoador das nações. Você está dizendo que não aguenta e Ele está dizendo: e você é o abençoador das nações, porque eu criei você para ser. Você não se perderá, porque eu planejei você para ser. Aleluia! Deus te trouxe. Aí, quando eu preparava essa palavra lá na minha casa, lá no hotel, Deus mandou eu dizer para você nessa noite: Ele te trouxe a essa cidade aqui. Deus te trouxe a essa cidade. Você acha que Deus tem algo maior com você, e Deus tem algo maior com você. Mas nesse tempo, Deus te trouxe a essa cidade e está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Nessa noite aqui, Deus vai curá-la. Filha, Deus marcou essa noite para curá-la.
Ei, você é joia preciosa na mão dele. E ele marcou essa noite para curá-la. Eu quero orar para você nessa noite. Eu quero orar por você que está aqui. Você que entendeu essa palavra. Você que entende que o propósito da sua vida precisa ser restaurado. Se você... Pode chamar na frente, pastor Guilherme, 1 minuto? Muito obrigada. Você. Toda mensagem tem os 20%, tem os 30%, tem os 40%, tem os 50%. E tem aquelas pessoas que Deus fala acima de 80%, porque Deus está falando com ela aquela noite. E essa noite é a noite de 80% para algumas pessoas aqui. Que Deus tem um propósito na vida dela. E Deus quer restaurar, mudando condição, trazendo mais comunhão e fazendo ela assumir a vocação dela de abençoador. Ela é uma abençoadora na terra. Então eu quero te chamar em nome de Jesus para você vir aqui à frente. Esqueça de quem está do seu lado e vem só, vem. Aleluia. Deixa Deus te trazer nessa noite. Oh. Aleluia. Oh. Aleluia. É Ele que está te trazendo. É Ele que está te trazendo. É Ele que está te tocando. Porque Ele quer restaurar um propósito na sua vida. É Ele que está te trazendo, é Ele que está te tocando. Você faça nessa noite, como o povo de Cafarnaum, abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração nessa noite. Não faça como os cidadãos de Gadara, mas faça nessa noite como os cidadãos de Cafarnaum. Abre o teu coração e diz: ei, papai, eu estou aqui, pai. Eu estou aqui, pai. E tu tens propósito comigo. Tu tens propósito com minha família. Toca, Deus. Cada um desses, Pai, que estão aqui diante do Senhor, o Senhor os trouxe até aqui. O Senhor tem um propósito claro, um propósito definido, um projeto como tu tinhas na vida do gadareno. O Senhor tem com eles, Pai. E nessa noite de glória, com o teu toque lindo, com o teu toque poderoso, a mão dele é sobre ti. Ele te toca. Ele está te tocando. Deus está te tocando. Ele restaura um propósito na tua vida. Ele restaura um projeto na tua mente. Oh, Deus está tocando você. Ao toque dele na tua vida nesta hora. Ao toque dele na tua mente. Ele está mudando condição na tua vida. Você não pode continuar em nenhuma condição que haja maldição. Mas tu está na condição de bênção. Tu está na condição de ser abençoado. Ei, ei, ei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Oh, Melissona, você está na condição de bênção. Na condição de bênção. Na condição de bênção. É na condição de bênção que Deus está dizendo ao teu ouvido nessa noite. Aleluia. Não mudou. Oh, aleluia. Escolheu você. Oh, aleluia. Tua raridade está naquilo que você Ele está trazendo você para perto. Ele está trazendo e as mãos dele estão tocando você. Ele está trazendo. Vem para o alcance da mão dele nessa noite. Vem para o alcance da mão dele. Chegue perto dele. Deixa ainda alcançou o amor. Você é melhor, mas vale o meu alcançar você nessa noite. Você desistiu, Deus não vai. É a mão dele sobre ti. É a mão dele curando sua vocação.
noite. É a mão dele curando você. Ai, Joremai, Deriou, mas súbias. É a mão dele. É a mão dele curando você. Oh, vem pra pertinho dele. Sinta aí as mãos dele tocando você. É noite de restauração, de propósito. O pecado não consegue esconder. Marca de Jesus existe em você. Aleluia. Você fez ou deixou de fazer. Oh, aleluia. Deus escolheu Você é você. escolhido dele. Sua raridade Oh, não está você é naquilo escolhido que você dele. possui. Aleluia. Você é escolhida dele. Você é escolhido dele. E ele tem um projeto. Você é o abençoador das pessoas. Você é o abençoador da família. Você é o abençoador. Ei, assuma a sua vocação nessa noite. Porque você é o abençoador. Você é o abençoador. Você é o abençoador. Ei, você é o abençoador de Deus. Aleluia. Aleluia. Você é o abençoador. Pode levantar. Você é o abençoador. Assume sua vocação nessa noite. Ele assumiu. Ele ficou em Gadara para o mover de Deus em Gadara. E você está aqui para o mover de Deus na cidade, para o mover de Deus na sua rua, para o mover de Deus no seu trabalho. Oh, você é o abençoador. Oh, my Jesus. Deus reconhece O seu valor. Aleluia. Você apreciou. Aleluia. Mais caro que o ouro puro que eu fiz. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o abençoador. Você é o abençoador da cidade. Você é o abençoador das nações. Você é o abençoador dos povos. Deus te abençoou para que você fosse o abençoador. Deus abençoou o gadareno para que ele fosse o abençoador. E Deus te abençoou para que você